O Catecismo em minha vida. Meditação dos textos do Catecismo da Igreja Católica a partir da página do Vaticano. O atual Catecismo teve sua redação final aprovada em 1992 e a sua versão em língua portuguesa do Brasil aprovada pelo Vaticano em 1998. São João Paulo II era o Papa, e a equipe que redigiu o Catecismo foi presidida por Bento XVI, que na época era cardeal e prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. O Catecismo é dividido em 4 partes: a profissão da fé, a celebração do mistério cristão, a vida em Cristo, a oração cristã. Além disso, existe o prólogo, que é como se fosse uma introdução ao catecismo. Por sua vez, o prólogo é composto de 4 incisos: a vida do homem, conhecer e amar a Deus, transmitir a fé, a catequese, finalidade e destinatários deste catecismo e estrutura deste catecismo. Prólogo. Pai, é esta a vida eterna, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. Deus, nosso Salvador, quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos de 3 a 4. Não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens, pelo qual possamos ser salvos, senão o nome de Jesus. Atos, capítulo 4, versículo 12. A vida do homem: conhecer e amar a Deus. Primeiro parágrafo do Catecismo. Deus, infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, num desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para o tornar participante da sua vida bem-aventurada. Por isso, sempre e em toda parte, ele está próximo do homem, chama-o e ajuda-o a procurá-lo, a conhecê-lo e a amá-lo com todas as suas forças. Convoca todos os homens, dispersos pelo pecado, para a unidade da sua família, que é a Igreja. Para tal, enviou o seu Filho como Redentor e Salvador na plenitude dos tempos. Nele e por ele, chama os homens a tornarem-se, no Espírito Santo, seus filhos adotivos e, portanto, herdeiros da sua vida bem-aventurada. Para que este convite se fizesse ouvir por toda a terra, Cristo enviou os apóstolos que escolhera, dando-lhes o mandato de anunciar o Evangelho. E depois, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a cumprirem tudo quanto vos prescrevi. E eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Fortalecidos por esta missão, os apóstolos partiram a pregar por toda a parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra com os sinais que a acompanhavam. Aqueles que, com a ajuda de Deus,
aceitaram o convite de Cristo e livremente lhe responderam, foram por sua vez impelidos, pelo amor do mesmo Cristo, a anunciar por toda parte a boa nova. Este tesouro recebido dos apóstolos foi fielmente guardado pelos seus sucessores. Todos os fiéis de Cristo são chamados a transmiti-lo de geração em geração, anunciando a fé, vivendo-a em partilha fraterna e celebrando-a na liturgia e na oração. Transmitir a fé à catequese. Bem cedo, se chamou catequese ao conjunto de esforços empreendidos na Igreja para fazer discípulos, para ajudar os homens a acreditar que Jesus é o Filho de Deus, a fim de, pela fé, terem a vida em seu nome, e para os educar e instruir nessa vida, construindo, assim, o corpo de Cristo. A catequese é uma educação da fé das crianças, dos jovens e dos adultos, que compreende especialmente o ensino da doutrina cristã, ministrado em geral, de um modo orgânico e sistemático, em ordem à iniciação na plenitude da vida cristã. Sem se confundir com eles, a catequese articula-se com um certo número de elementos da missão pastoral da Igreja, que tem um aspecto catequético. Preparam para a catequese ou dela derivam o primeiro anúncio do Evangelho ou pregação missionária para suscitar a fé, a busca das razões de acreditar, a experiência da vida cristã, a celebração dos sacramentos, a integração na comunidade eclesial, o testemunho apostólico e missionário. A catequese está intimamente ligada a toda a vida da Igreja. Dependem essencialmente dela não só a expansão geográfica e o crescimento numérico, mas também, e muito mais ainda, o crescimento interior da Igreja e a sua conformidade com o desígnio de Deus. Os períodos de renovação da Igreja são também tempos fortes de catequese. Assim, na grande época dos padres da Igreja, vemos santos bispos consagrarem parte importante do seu ministério à catequese, como, por exemplo, São Cirilo de Jerusalém, São João Crisóstomo, Santo Ambrósio, Santo Agostinho e tantos outros padres, cujas obras catequéticas continuam a ser modelo. O ministério da catequese vai buscar energias sempre novas nos concílios. O Concílio de Trento constitui, a este respeito, um exemplo a sublinhar. Nas suas constituições e decretos, deu prioridade à catequese. Está na origem do catecismo romano, que tem o seu nome e que constitui um trabalho de primeira ordem como compêndio da doutrina cristã. Fez nascer na Igreja uma organização notável da catequese e, graças a santos bispos e teólogos como São Pedro Canísio, São Carlos Borromeu, São Toríbio de Mogrovejo e São Roberto Bellarmino, levou à publicação de numerosos catecismos. Não admira, pois, que na sequência do Segundo Concílio do Vaticano, que o Papa Paulo VI considerava como o grande catecismo dos tempos modernos, a catequese da Igreja tenha de novo chamado a atenção.
o Diretório Catequético Geral de 1971, as sessões do Sínodo dos Bispos consagradas à evangelização, 1974, e a Catequese, 1977, e as exortações apostólicas correspondentes, Evangelii Nuntiandi, 1975, e Catequese Tradendae, 1979, são disso bom testemunho. A Assembleia Extraordinária do Sínodo dos Bispos, de 1985, pediu que seja redigido um catecismo ou compêndio de toda a doutrina católica, tanto no tocante à fé, como no que respeita à moral. O Santo Padre João Paulo II fez seu este voto no Sínodo dos Bispos. Reconheceu que tal desejo corresponde inteiramente a uma verdadeira necessidade da Igreja Universal e das igrejas particulares, e pôs todo o seu empenho em que se concretizasse este desejo dos padres sinodais. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.